sabe o que é culpa? A culpa, ela é a consciência de um erro que a gente fez, né? Ou nessa vida, ou em nada. Então, a culpa, ela é um erro. E a culpa nos traz o remorso. E o remorso nos traz a doença, tanto física como espiritual, né? A culpa, ela é um sentimento que todos nós, em diferentes momentos ou diferentes situações, a gente se confronta no dia a dia com esse sentimento. Né? Quando o nosso comportamento ele não se ajusta a nós mesmos, isso nos traz o remorso, né? Então, por sua vez, isso é prejudicial à nossa saúde. Muitas vezes a pessoa se sente tão culpada e ela não sabe nem porquê, né? Às vezes pode ser um erro que ela cometeu nessa vida, pode ser um erro que veio de outras existências, né? De outras reencarnações que a gente não sabe, mas está ali dentro, no inconsciente, porque a nossa consciência é a ponta do iceberg, né? O que está para baixo é o nosso inconsciente, ele é muito profundo, nós não nos conhecemos. Gente, e a culpa, às vezes ela leva a pessoa numa depressão tão profunda que a pessoa pode até cometer um suicídio. Julgada. Eu já escutei que pessoa com depressão não tem o que fazer. Que a pessoa tá depressiva, que ela vai achar o que fazer, que ela vai trabalhar. Mas não é assim, gente. Eu já tive depressão. E a depressão é uma dor muito intensa. E a pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela não quer morrer. Ela quer acabar com aquela dor. Porque a dor no peito é muito grande, é muito forte. É com isso que ela quer acabar, sabe? Porque às vezes ela se sente culpa de alguma coisa que tá no inconsciente, que ela não sabe nem o porquê. Por isso que às vezes a pessoa precisa de ir num psicólogo. Muitas vezes a pessoa precisa do remédio, né? Muitas vezes você vê a pessoa sorrindo no trabalho, sorrindo na rua. Muitas vezes você vê a pessoa alegre, feliz, mas ela é uma pessoa depressiva. E quando ela comete uma coisa terrível, que é o suicídio, as pessoas julgam. Não tinha o que fazer, por que não foi trabalhar? Ficam julgando a pessoa. Gente, a pessoa precisa ser ouvida. Nós temos que ter amorosidade, amor pelas pessoas. Nós temos que desenvolver isso. Nós não amamos nossos filhos, nós não amamos nossos pais. Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então ama até o teu inimigo. Faz uma oração para ele, porque a oração muitas vezes dá força, a oração ampara. Não vai te livrar do problema, mas ela vai te dar forças e te amparar para você prosseguir. Então a pessoa que está depressiva, ela precisa de um apoio, não de julgamentos. A gente não deve julgar nunca, sabe? Eu tô aqui. Se alguém precisar falar comigo, me ligar meia-noite, 1h, 2h da manhã, eu vou atender. Se precisar, ó, meu WhatsApp é 42 988 42 58 48. Porque a gente não julga ninguém. Eu já passei por isso, eu já tive depressão. Já fui julgada, sabe? E eu entrei em depressão quando eu descobri que meu menino tinha problema, eu me sentia culpada por isso. E isso me levou para um fundo do poço. E eu só consegui sair com a ajuda de psicóloga. Não, meu anjo, eu não sou psicóloga, eu sou professora. Eu só consegui sair com a ajuda de psicóloga, com remédio e com a espiritualidade. Com muita oração, sabe? Com muita oração, com muita fé em Deus. Porque a depressão é horrível. É horrível. Eu conheci pessoas que cometeram suicídio, gente. Pessoas que não dava para dizer, pessoas que você encontrava na rua sorrindo, sabe? E é difícil de sair, é muito difícil de sair. Porque às vezes você traz alguma coisa, como eu te falei, dessa vida, alguma coisa que tá lá no teu inconsciente que você não sabe nem porquê você tá tendo isso. Você não sabe. E muitas vezes de outras encarnações. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho uma espiritualidade muito grande desde criança, né? Hoje,
eu conheço como mediunidade, mas quando eu era criança, até uma vez o padre de uma igreja me falou que eu tinha uma espiritualidade muito grande, sabe? Então eu já tive em lugares, assim, quando eu adormeço, lugares terríveis. O sofrimento é pior. Gente, não ache que a pessoa que comete o suicídio, que ela vai ficar bem, porque ela não vai. Ela tá tirando o bem mais precioso que Deus deu. Então a pessoa que estiver com depressão, pensando numa coisa dessa, por favor, faça uma oração, peçam ajuda, fale, procurem, por favor. Porque é como diz ali, a alma ela é livre. Então, quando você tira a tua vida, você está tirando um bem precioso que Deus te deu de presente. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é pai, Deus não quer nada de ruim para um filho. Pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser um assassino, o pior bandido, mas ele é filho de Deus, ele é nosso irmão. E a gente não nega uma oração, a gente não nega um prato de comida, a gente não nega um copo de água. Às vezes tem pessoas que no falar, elas são meio assim, tipo, mais grossas no falar, né? Então, eu sei que eu sou grossa. Quando eu for falar com alguém, eu vou tentar falar com amorosidade. Amor, gente. Por favor. Amor. A gente ainda não tem um amor divino de Deus. Mas nós temos o amor de mãe, o amor de filho, né? Então, a gente pode dar esse amor também para o nosso próximo, para aquela pessoa que está sofrendo, precisando. Então, por favor, gente, não julgue. Não julgue. Tá? Depressão é sério, depressão é caso grave. Não tratem como nada, porque eu já escutei pessoas falarem que quem tem depressão é porque não tem o que fazer. Mas depressão é uma dor que dói aqui no teu peito, sabe? E que você não consegue sozinha, você precisa de auxílio. Então quem precisar, converse, chame. Pode me chamar, eu escuto. Escuto e não julgo, porque eu já passei por isso, sabe? Então eu acho assim que a gente tem que sempre estar elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Quando vir uma tristeza na nossa cabeça, a gente fecha o olho, pense em Jesus, pense em Deus, faça uma oração, que pelo menos força e amparo Ele vai te dar, porque nenhum pai abandona um filho. Nenhum pai abandona um filho, sabe? E a gente escuta cada dia mais a pessoa entrando em depressão, porque o desemprego é grande, a fome, né? A gente tem muitos colegas, não temos muitos amigos, porque o amigo que é amigo, ele te escuta e não te julga. Ele pode estar longe, ele pode estar perto, ele sempre vai estender a mão para você. Não importa os teus defeitos, não importa se você é egoísta, se você é orgulhosa, se você é metida, não importa. Amigo tá do teu lado, sabe? E eu vou sim fazer oração para quem precisa. Vou sim fazer oração para quem tem em depressão. Porque as pessoas precisam de oração, gente. As pessoas precisam pensar em Deus. Olhe para cima. Lembre que tem uma pessoa, um ser maior olhando por nós, que é o nosso Pai. Como que eu vou entrar numa depressão profunda? Como que eu vou sair sem um auxílio? E se eu cometer um suicídio, vou ser julgada? Mas a pessoa, como eu já falei, que comete um suicídio, ela não quer morrer. Ela quer tirar a dor. Eu, quando perdi minha mãe, eu senti uma dor intensa no peito. Eu dizia para o meu marido, nossa, eu queria tomar um remédio assim para dor de cabeça, essa dor passasse. Mas a dor não passava. Eu estava entrando em depressão novamente quando eu perdi minha mãe. E sabe como eu sei da depressão? Como eu tenho essa mediunidade, depois de um mês eu consegui falar com a minha mãe. E quando eu falei com a minha mãe, ela falou que era para ser assim e que ela estava bem, mesmo chorando. Quando eu acordei pela manhã, eu acordei bem, sabe? Então eu sempre faço oração e eu acredito muito, muito, muito que porque quando você faz uma oração para uma pessoa que partiu desse mundo, até por suicídio, por doença, né? Como aconteceu com o Covid, toda oração que você faz é como um fluido que envolve aquela pessoa com carinho, com amor, sabe? E isso vai ajudar a pessoa e vai ajudar você a ficar bem onde ela estiver e você a ficar bem. Porque você sabe que, como disse Chico Xavier, a dor
é dos dois lados. A dor é desse lado e a dor é do lado espiritual também. Porque a pessoa que vai, ela deixa o corpo, mas a alma vai. E vai com o pensamento. Ela não é porque ela morreu que ela virou santa, não é porque ela morreu que ela esqueceu que tem filho, que tem marido. Não, ela vai sofrer. Então, gente, a oração de coração. Falem com Deus. Falem. Que com certeza vocês vão ser amparados, vão ser ajudados. Eu toda noite eu vou fazer oração para essas pessoas que precisam, sabe? Porque eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é bom. Muitas pessoas precisam. E se muitas pessoas tivessem sido ouvidas, talvez não tivessem cometido suicídio. Se muitas pessoas não fossem julgadas, porque hoje em dia tudo é julgamento. Hoje em dia a gente tem medo até de abrir a boca e ser julgado, porque o que você fala a pessoa entende errado. Fala uma coisa e entende em outra, já saem falando que você disse isso, já sai aumentando o caso. Né? Então, por favor, eu estou aqui para quem precisar. Sabe? Eu acho assim que como eu tenho essa espiritualidade e eu sei também que como essa noite aconteceu, até vou falar para vocês, essa noite, porque quando eu durmo, eu tenho esse desdobramento, sabe? Tipo, o espírito sai do corpo e eu sinto porque o meu corpo ele vai amortecendo. E essa noite eu fui num lugar, numa casa que tinha muitas crianças e estava chegando criança. Até aconteceu de ter esse suicídio, eu não sei, de encontrarem essa moça com essas crianças no Rio, que foi muito triste. Meu Deus, triste demais. Tinha criança chegando nessa casa. E eu percebi que no mundo espiritual tem pessoas que cuidam das crianças. E eu quero poder fazer isso. Sabe? Com certeza, essa pessoa que está atrás de mim é minha mentora. É o meu anjo da guarda. Como dizem os católicos, o anjo da guarda. Para mim é minha mentora, é meu anjo de luz, é a pessoa que me guia, que me auxilia, que me ajuda, sabe? Então eu acredito muito. Sempre, desde criança eu tive isso. Desde criança, quando eu era criança eu não entendi, então eu sofria. Sabe, às noites eu passava gritando, porque tinha pessoas me perseguindo, né? Quando eu engravidei, eu vi meu próprio filho, nem sabia que estava grávida, mas estava com ele que correndo na minha casa e mandando ele para a mãe dele, sendo que eu era a mãe dele, né? Depois que ele nasceu, que eu fui entender que eu estava grávida e aquele era o meu filho. E eu sei que a minha missão é com as crianças. Eu tenho essa missão. Então eu sou professora, amo dar aula, amo as crianças, sabe? Eu não dou aula por amor, eu dou com amor. Sabe? Então, e eu acho que saber ouvir as pessoas, saber falar com as pessoas ajuda muito. E sem julgar. Porque eu nunca, para mim julgar alguém, eu precisaria colocar o calçado dela, como eu já falei antes, desde lá de pequena, e seguir todos os passos dela até aqui. Mas eu não fiz isso. Então eu não posso julgar. Eu sou um ser humano imperfeito, todos somos imperfeitos. Então, a gente tá aqui para aprender. Nós estamos nesse planeta para evoluir. Porque qual a nossa finalidade nesse mundo? Só tá aqui por tá? Não, nós estamos aqui para evoluir. E temos que ser gratos sempre. Eu sempre bato na palavra gratidão. Gratidão pela vida, gratidão até pela dor que passamos. Porque, infelizmente, nós só aprendemos pela dor. Sabe, quando eu vi que veio o Covid, eu vi assim muitas pessoas se voltarem para Deus. Pessoas que eu nunca tinha visto, conhecidas minhas, por isso que eu falo. Se voltarem para Deus, fazerem oração, sabe, fazerem o terço, louvarem a Deus. Nossa, eu achava lindo assim, eu pensei, meu Deus, tanto que eu saía na rua e eu sentia a energia muito boa. Eu estava bem na pandemia. E eu nem peguei Covid, nem peguei gripe, não peguei nada, sabe? Mas todo mundo se voltou para Deus. Mas foi quando? Na hora da dor, na hora do sofrimento. Passou,
o Covid, as pessoas começaram a sair, a voltar a ser o que eram, né? A voltar a julgar, a voltar a falar do próximo, a comentar a vida dos outros, que a gente não tem nada a ver com a vida dos outros, porque a gente não paga a conta do outro, não dá de comer o outro, não vai lá ver o que a pessoa tá precisando, não vou lá limpar a casa dela, então por que eu vou falar dela? Gente, vamos parar para pensar, vamos nos conhecer, vamos entrar para dentro de nós mesmos e vamos conhecer o nosso coração e vamos tentar nos melhorar. Nos melhorar. Sabe? Bruna Raíssa, com certeza, teu nome vai estar na minha oração. Com certeza. E pode ter certeza que você, nesse momento você vai estar se sentindo abençoada por Deus. Porque você é filha de Deus como eu. E se você é um ser imperfeito, eu também sou. Sabe? Eu também sou. É como eu falei, a pior pessoa é um ser que a pior pessoa que é um ser imperfeito é filho de Deus como nós. Né? Então a gente sempre elevar o nosso pensamento. Quando vir um pensamento ruim na nossa cabeça, mude o pensamento. Sabe? Vem um pensamento lá, ai, não consigo fazer isso. Não, eu consigo. Vamos nos valorizar, porque nós conseguimos, nós temos força. Nós somos filhos de quem? De Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Deus é um ser divino. Então, qual que é o nosso futuro? Qual que é a nossa herança? A divindade. Só depende de nós nos melhorarmos. Entenderam? Então, gente, eu vou terminar por aqui, porque senão eu falo demais, tá? Mas qualquer hora eu vou falar da minha infância, para vocês entenderem o que eu passei na infância. Né? Porque tem gente que não acredita quando você fala em espíritos, não acredita quando você fala em certas coisas, tenho dúvidas, acho, né? Eu até quando era criança era tida como estranha, tomei remédio pra cabeça, minha mãe me levava em benzedeira, ai, mas nada resolveu, sabe? Resolveu quando eu comecei a entender. Então eu fico feliz de ter essa senhora vestida de branco atrás de mim, porque essa aí é a pessoa que está sempre comigo, é minha mentora. Então escutem a intuição de vocês, porque todos vocês, todos são médios. Se não são videntes, mas vocês são de intuição. Muitas vezes vocês não sabem o que fazer, vem uma intuição na cabecinha de vocês, é o anjinho da guarda de vocês falando, faça isso. Mas nós, como nós somos egoístas, né, orgulhosos, nós não fazemos. E depois se arrependemos e aí vem a culpa, sabe? Mas, gente, por favor, ouçam a vozinha lá de dentro, do coraçãozinho de vocês, da mente de vocês. Ouçam, parem e ouçam, sabe? Isso é a nossa consciência, é o nosso anjinho falando, faça isso. Quando você fazer alguma coisa errada, com certeza você vai sentir culpa. E como eu já falei, você vai sofrer, porque vai vir um remorso e vai vir os problemas de saúde. Então, cuidem com isso. Sempre pensem em Deus, não importa a religião, não importa se você é católico, testemunho de Jeová, se você é crente, evangélico, espírita, todas as religiões pertencem a um só Deus. Todas as religiões ensinam o amor. Todas as religiões ensinam a caridade. Então, por favor, sempre pense em Deus e pense e faça uma oração quando precisarem. Hoje, quando eu for me deitar, eu vou fazer uma oração para todos vocês. Principalmente quem está pedindo aqui, né, que eu tô vendo. Eu vou pôr vocês na minha oração. Tá bom? Boa noite, pessoal. Vou tentar sair daqui agora, porque eu geralmente não sei sair de live. Tá, amor? Como é que sai de live agora?